Hoje a gente vai desvendar um verdadeiro mistério da medicina. É uma história real, daquelas em que o tratamento que deveria ser a solução acaba se tornando o centro de uma crise e força os médicos a repensar absolutamente tudo. Beleza, então. Vamos entrar de cabeça nesse caso que é bem intrigante. Pensa só, um homem de 45 anos e a condição dele dá uma virada assim, dramática, totalmente inesperada, e bem na hora que todo mundo achava que ele ia começar a melhorar. Olha, o início de tudo foi bem esquisito. Primeiro, o paciente sentiu uma fraqueza nas pernas que, do nada, sumiu. Aí, semanas depois, começaram a aparecer outros sintomas, bem mais preocupantes, tipo dor nas costas, retenção urinária. A coisa só foi piorando e virou um verdadeiro quebra-cabeça para a equipe médica. Então, com essa fraqueza muscular sendo o sintoma principal, a primeira suspeita dos médicos foi até bem lógica, sabe? Eles pensaram, ok, isso deve ser uma miopatia inflamatória. Basicamente, a ideia era que o próprio sistema imune do paciente estava atacando os músculos dele. E para combater essa suposta inflamação, a equipe foi pelo caminho padrão. Deu corticoides para ele. Só que o que aconteceu logo depois foi exatamente o contrário do que se esperava. E foi aí que o caso virou um enigma de verdade. Em questão de 12 horas, o paciente teve uma piora drástica. Aquele tratamento que era para ser a cura quase virou uma catástrofe. E a pergunta que ficou no ar foi uma só. Por quê? Essa piora repentina deixou o paciente com uma fraqueza muito, mas muito forte e uma dormência total da cintura para baixo. O nome técnico para isso é paraparesia bilateral. Nesse ponto, o exame físico virou quase uma cena de investigação, sabe? Coisa de detetive mesmo. Os médicos notaram duas coisas super importantes. Os reflexos dele estavam muito exaltados e ele tinha os chamados sinais de Babinski. E essas são pistas de ouro. Elas gritavam que o problema não estava nos músculos, lá na ponta, estava no centro de comando, ou seja, no cérebro ou na medula. Pois é, esses sinais funcionam como um GPS para os neurologistas. Eles apontaram a origem do problema direto para o sistema nervoso central. Estava claro que as vias que controlam os músculos, os neurônios motores superiores, estavam com problema. A investigação foi se afunilando e tudo começou a apontar para a medula espinhal. Ok, com o corpo mandando todos esses sinais confusos, a missão agora era descobrir onde exatamente está o problema. E para isso, eles começaram um processo bem metódico de eliminação. Eles foram descartando as possibilidades uma por uma. Primeiro, não era no cérebro, porque o estado mental do paciente estava normal. Segundo, também não era no subcórtex, porque uma lesão ali que afetasse as duas pernas teria que ser gigante e causar outros problemas óbvios. Terceiro, nem no tronco cerebral, já que não tinha nenhum problema nos nervos do rosto. Então, só sobrava um lugar, a medula espinhal. O diagnóstico era de uma mielopatia. Sabe, esse tipo de raciocínio clínico, passo a passo, é a base da medicina e exige uma preparação muito sólida. E falando nisso, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Mas bom, voltando aqui para a nossa investigação. Com a medula espinhal sendo a principal suspeita, chegou a hora de olhar o que estava acontecendo lá dentro. Pediram uma ressonância magnética e foi aí que as imagens finalmente começaram a desvendar o que estava por trás de todo esse mistério. E a ressonância mostrou um sinal bem claro, um sinal branco, brilhante, bem no meio da medula. Ela estava inchada. Isso indicava uma coisa chamada hipertensão venosa. Pensa assim, as veias da medula estavam congestionadas, como se fosse um engarrafamento gigante. E essa pressão toda estava esmagando a medula. E tinha mais. Junto com esse inchaço, apareceu outra pista crucial na imagem. Uma área escura, que os médicos chamam de flow void, um vazio de fluxo. Isso apontava direto para a causa do engarrafamento, um vaso sanguíneo anormal, muito maior do que deveria ser, bem ali, do ladinho da medula. Com todas essas peças se encaixando, só faltava a confirmação. Foi feito um exame mais detalhado dos vasos, uma angiografia que bateu o martelo no diagnóstico. Um diagnóstico raro, fístula arteriovenosa dural espinhal. Então, vamos amarrar todas as pontas. A gente tinha essa fístula, que é basicamente um problema de encanamento na medula. O sangue de uma artéria que tem alta pressão estava vazando direto para uma veia que tem baixa pressão. Isso criou aquele congestionamento todo que a gente viu. E foi isso que danificou a medula e causou os sintomas. E os corticoides? Bom, eles provavelmente aumentaram ainda mais essa pressão nos vasos. E isso explica por que o paciente teve aquele colapso súbito e terrível.
E esse caso todo é um lembrete e tanto, né? De que na medicina, às vezes a coisa mais ilógica, tipo um tratamento que em vez de ajudar, piora tudo, pode ser, na verdade, a pista mais importante de todas. É um caso que força a gente a olhar além do óbvio e mostra que, muitas vezes, a resposta está escondida justamente naquilo que, à primeira vista, não faz o menor sentido.